Então, eu encerrei a minha cabeça aqui. E já tá pronta, então, a base do corpinho. Agora, a gente vai começar nos detalhes finais da nossa boneca. E eu vou fazer agora o casaquinho dela. Com a mesma cor que eu fiz as manguinhas, eu vou fazer aqui, então, 25 correntinhas. Depois que eu fiz as 25 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha pra virar. E vou voltar aqui na segunda correntinha. Trabalhando, então, um ponto pra cada ponto desses 25 que eu tenho aqui, né? Das 25 correntinhas. Então, eu volto trabalhando 25 pontos até lá o final. Depois que eu chego aqui no final, então, eu fiz 25 pontos, eu vou dar uma espichadinha no meu fio, vou girar o meu trabalho e vou fazer aqui agora mais uma volta de 25 pontos. Então, agora eu vou voltar trabalhando os 25 pontos. Chego aqui no final, dou uma espichadinha aqui no meu fio, giro, e agora eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora eu vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 5 pontos de base aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto eu vou fechar e vou fazer 9 pontos no total agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Agora, eu vou subir novamente 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 5 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu entro e termino aqui fazendo 3 pontos. 1. Opa. 1, 2 e 3 pontos baixos. E o meu trabalho fica assim. E daí, agora, eu viro o meu trabalho, dou uma largadinha no meu ponto e vou voltar trabalhando ponto baixo até lá o final, trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. E nas 6 correntinhas, eu também trabalho um ponto para cada correntinha até chegar aqui no final. E no total aqui dessa volta eu fico com 27 pontos. Cheguei aqui no final, então fiz meu último ponto. E aqui onde eu fiz meu último ponto, eu vou fazer mais um pontinho pra mim virar. E agora eu vou fazer aqui um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho aqui na lateral. Vou chegar aqui embaixo na minha voltinha também. E aqui também eu vou fazer 2 pra virar. E agora eu vou seguir trabalhando aqui ponto baixo por toda a minha volta até chegar aqui nessa outra ponta. E aqui nessa voltinha eu também ponho 2 pontos baixos pra virar. Fiz a volta de ponto baixo e segui aqui, ó, no meu último pontinho, onde eu tenho o primeiro ponto da minha volta aqui. Aqui dentro eu vou botar mais um ponto baixo também. E daí eu venho aqui no pezinho do primeiro ponto baixo que eu tenho. Que tá bem apertadinho. E aqui eu faço um baixíssimo. E agora, então, eu vou fazer aqui em cima uma volta, só aqui em cima, essa voltinha aqui de pontos baixíssimos, tá? Então, aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo pra cada ponto que eu tenho aqui, na parte de cima, até chegar nessa ponta aqui. E quando eu chego aqui nos meus 2 últimos pontinhos, aqueles 2 que eu fiz pra virar, no último que eu fiz aqui, eu faço meu último baixíssimo também. Dou mais um nozinho, vou cortar este fio e vou rematar o fio, tá? Então, eu vou dar um acabamentinho aqui no meu fio agora e vou vestir o casaquinho na minha boneca. E eu vou dar uma ajustadinha assim para os meus pontos não ficarem repuxados, né? Pra ele ficar bem ajustadinho. Vou pegar minha bonequinha aqui e aqui eu só vou passar agora aqui pelo bracinho dela. Ele entra justinho, mas é assim mesmo, tá? Já pra dar um caimento bom. E agora eu vou passar no outro bracinho aqui. Tá prontinho, então, aqui o casaquinho dela, tá? Depois, aqui no casaquinho dela, vocês podem vir com um pinguinho de cola aqui embaixo,
colar ele pra ele ficar assim no lugarzinho, ou se não quiser colar também não precisa. Eu gosto de botar um pouquinho de cola e já botar um pouquinho aqui embaixo da axila dela, pros bracinhos dela ficarem bem acomodadinho, tá? Daí eu coloco aqui um pouquinho de cola pano embaixo, coloco 2 alfinetezinhos e deixo assim secando, só aqui embaixo um pouquinho, que já fica bem legal, tá? Então tá feito aqui o casaquinho, agora vamos fazer o sapatinho dela. Para começar o sapato, eu começo com um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, eu faço 6 aumentos consecutivos, encerro a minha volta com 12 pontos. Na volta de número 3, eu faço 1 ponto e um aumento por toda a minha volta. Vou encerrar essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 4, eu trabalho 2 pontos e um aumento, faço essa sequência até o final e termino a minha volta com 24 pontos. Na volta de número 5, eu trabalho 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento, faço essa sequência até o final e encerro a minha volta com 30 pontos. Na volta de número 6, eu vou trabalhar 1 ponto para cada ponto que eu tenho aqui nos meus 30 pontos, pegando somente a alça de trás do meu trabalho, assim. Então, eu farei toda essa volta em BOL. No final dessa volta, eu terei 30 pontos. Agora, a volta de número 7 e 8 será de ponto sobre ponto. Posso voltar a pegar o meu ponto normalmente. Então, eu vou fazer aqui agora 2 voltinhas de 30 pontos. Agora, na volta de número 9, eu começo a minha volta trabalhando 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E agora eu vou trabalhar 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. E agora eu vou encerrar com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Agora, eu vou iniciar a minha próxima volta aqui, trabalhando 8 pontos, que é a volta de número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, eu vou subir 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Cuidando para não torcer essas correntinhas aqui, agora eu vou contar 12 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos aqui. Agora, eu vou terminar a minha volta aqui fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou cortar este fio. Vou voltar aqui esse último ponto. Agora, eu vou vir aqui, vou pular um ponto de base, vou pular esse ponto de base, venho no próximo e puxo aqui pra trás. Só ajustar meu foco aqui, que eu tô meio sem foco. Aqui. Puxei aqui pra trás, vou girar. Vou vir aqui no último pontinho. Vou puxar de novo aqui pra trás. Pra fora, né? E agora, eu vou vir aqui dentro desse falso ponto que eu fiz aqui, bem dentro do falso ponto. E vou passar de novo aqui pra trás. Quem tiver dificuldade em fazer esse acabamento, pode fechar com o baixíssimo e a correntinha. Não vai mudar muita coisa, tá? Esse acabamento aqui é só pra dar fazer um falso, né? Um falso ponto aqui e ficar mais bonitinho o nosso acabamento. Mas pode encerrar como você sempre encerra. E o meu acabamento fica assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma ajustada nas minhas correntinhas.
tá? Para elas ficarem... E uma boa ajustada aqui nos meus pontos também. Porque esse sapatinho, assim como o casaquinho, entra justinho no pezinho dela, pra que não caia, né? Então, ele entra bem direitinho. Agora, vocês vão pegar o sapatinho e vão colocar ele aqui no pezinho dela, passando primeiro aqui pelas correntinhas e depois encaixar o sapatinho, tá? Esse fiozinho aqui, eu vou cortar ele, vou deixar a pontinha dele aqui pra dentro. Quem quiser, pode botar um pouquinho de cola no fundo do sapatinho e colar o sapatinho. Como ele entra bem justinho no pé, eu nem vou colar, porque não tem necessidade, olha. Ele ficou bem firme aqui, tá? Então, eu vou colocar meu sapatinho aqui e já volto. Então, aqui, ó, pessoal. Terminados os 2 calçadinhos diesel, que são muito simples, né? É muito fácil fazer eles. Agora, vamos, então, pro cabelinho dela. Pra mim, executar o cabelinho... A base do cabelinho dela é a mesma base da cabeça, tá? Então, eu já adiantei a minha aqui, o meu cabelinho, porque é bem simples de fazer, mas vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Aqui eu fiz um anel mágico de 6 pontos, depois eu fiz carreiras de aumento até 6 pontos e um aumento, como a base da cabeça dela, tá? Que a gente termina em 6 pontos e um aumento. Depois que eu fiz a última carreira de aumento com 6 pontos e um aumento, eu fiquei com 48 pontos no meu trabalho aqui. Tá? E depois eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas de 48 pontos, tá? Eu já adiantei aqui, porque a base é parecida, como eu falei, com a base da cabeça, e porque a linha preta é ruim de enxergar. Então, eu explico pra vocês como que eu fiz, deixo rolando aqui a receitinha, porque não tem segredo de fazer, tá? E daí, eu finalizei a última volta aqui, depois das 8 voltas de 48 pontos, com uma volta de pontos baixíssimos, e arrematei meu fio. Pros rococozinho do cabelinho dela, eu trabalhei anel mágico de 6 pontos e trabalhei até 3 pontos e um aumento, ficando com 30 pontos na base. Depois eu subi 3 voltinhas de 30 pontos. E, por último, eu fiz uma volta de 3 pontos e uma diminuição, fiquei com 24 pontos. Depois, por último, eu fiz uma volta de pontos baixíssimo para dar o acabamento nos 24 pontos e encerrei. E no total aqui do meu rococó eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras e uma de ponto baixíssimo, 10 com a de pontos baixíssimos, tá? E eu faço 2 rococózinhos iguais e reservo. Agora aqui na toquinha da cabecinha dela, eu vou dobrar ao meio assim... E vou separar 12 pontos aqui na frente, que eu já separei os meus aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontinhos, então, eu separei aqui. E daí, eu vou pegar a minha linha, que eu vou fazer o cabelinho. Vou pegar uma distância de 3 dedinhos, mais comprido do que eu preciso, porque depois, na hora de escovar, eu vou perder um pouco de fio. E daí, depois, eu faço o corte da franja. Vou passar aqui, ó, 12 vezes no meu dedo também, pra mim fazer 12 mechinhas iguais essas aqui, tá? Com a medida aqui, então, de 3 dedinhos, tá? Aqui. Vou fazer umas aqui com vocês, pra vocês verem. Corto assim. Essa aqui vai ser a medida. Vai ficar comprida, como eu falei, porque depois a gente faz o corte da franja. Feito as minhas... Eu vou vir com uma agulha um pouquinho mais fina aqui pra facilitar agora. E eu vou vir nesses 12 pontos que eu tenho aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meu ponto baixíssimo. Opa! Passei pelo meu ponto baixíssimo. Vou puxar aqui o meu fiozinho. Vou passar aqui pelo meio. É muito ruim de enxergar com o fio preto. E agora, eu passo de novo aqui e puxo a minha laçadinha assim. Aqui, ó, pessoal, eu tava passando incorretamente pra vocês. Eu não vou puxar o meu fio assim, como eu fiz aqui, perdão. Eu vou puxar o meu fio nesse sentido aqui, ó. Porque é uma franjinha que eu tô fazendo, então eu preciso que o caimento dela fique pra baixo. Então, eu puxo desse jeito assim e não assim, tá? Me desculpem aí que eu tinha errado a posição, percebi que eu tava errada e comecei de novo.
Agora eu vou pegar aqui os fiozinhos e vou passando um fiozinho em cada ponto aqui pelos 12 pontos, tá? Então, eu vou passando assim, que nem quando a gente coloca cabelinho na boneca, do mesmo jeito, ó. Aqui eu passo. E passo aqui dentro da minha laçadinha. E faço assim, tá? Eu vou fazer isso daqui pelos 12 pontos, pegando, então, assim, ó, de cima pra baixo. Então, aqui, ó, eu coloquei todos os meus fiozinhos aqui na frente, tá? E agora eu vou desfiar essa franja aqui. E daí, pra mim desfiar ela, eu posso desfiar ela ou com um pente, ou com uma escova, com o que você preferir. Isso daqui que eu tenho aqui é uma rasquedeira de... é uma escova de cachorro, né? Que ela é boa pra desfiar. Mas pode ser qualquer pente, tá? O fio só vai ter que ficar bem desfiadinho. E eu só vou fazer o corte depois que tiver bem desfiado e eu alinhar a franja e colocar na cabecinha dela, tá? Só depois disso, então, é que eu vou cortar a franjinha, tá? Então, eu vou só escovando assim, ó, cuidando pra não estragar a parte aqui do cabelinho, né? Com bastante cuidado, desfiando, então, aqui o meu fio. Depois que eu desfiei, então, o meu trabalho ficou assim, tá? Agora aqui, quem quiser ir pra ter um caimento melhor, vem com a chapinha de cabelo e vai alinhando o fio assim, ó. Daí, depois aqui, você pode modelar do jeito que vocês quiserem, né? Com ela viradinha pra baixo, com a prancha de cabelo. Não é necessário a prancha, tá, pessoal? Pode, quem não tem prancha aí, não precisa passar a prancha. Veste na cabecinha dela e alinha só no pente mesmo, tá? Mas quem quiser passar aí a prancha, com certeza o cabelo se ajeita melhor, tá? Agora, eu vou botar na cabecinha dela a touquinha pra gente poder fazer o corte. Esses excessos maiores aqui eu já vou tirar, porque esse aqui eu tenho certeza que não vou usar. E o corte em si agora só depois que tiver a touquinha no cabelinho dela. E eu pego ela aqui, então, e eu vou encaixar aqui com a franjinha virada pra frente. E eu encaixo assim, ó. A medida aqui na frente é bem onde a gente tem a linha preta, tá? É bem em cima dessa linha preta que eu vou colocar a parte da frente. E aqui atrás eu vou encaixar, então, o resto da touquinha. Eu não vou costurar a minha touca, tá, pessoal? Eu vou colar a minha touca na cabecinha dela. Mas quem quiser costurar, fique à vontade pra costurar, tá? Como eu falei, essa peça é totalmente sem costura. Eu vou colar a minha touquinha com uma cola bem boa, que eu sei que não vai descolar. Tanto a touquinha quanto o rococó, eu vou colar. Pra colar, pode ser cola quente, pode ser cola de silicone frio, pode ser cola jeans, pode ser qualquer cola, desde que a cola não saia na água, tá? Então, pra você saber se a cola de vocês é boa, é resistente e vocês vão poder usar, aqui atrás na descrição da cola, diz se a cola sai ou não na água, tá? Essa daqui eu gosto muito de usar ela até pra flores de tapete, pra coisas pesadas, ela é maravilhosa. Ela não sai na água, então eu posso colar com ela bem tranquila, porque ela é muito boa mesmo. Então, eu vou colar a minha touquinha aqui, eu vou deixar ela assim por enquanto. Vou colar meus rococó, vou botar um pouquinho de enchimento dentro dos rococó. Vou colar meus rococózinhos aqui, que isso é uma coisa muito simples de fazer. E depois eu faço daí o cortezinho da franja dela e defino como que eu vou fazer a franja dela. Se de ladinho, se é assim. Daí eu vou ver isso, tá? E daí, se eu precisar, dar mais uma passadinha de prancha depois pra alinhar a franja dela. Depois que eu colar o cabelinho nela, então, ela vai ficar assim, ó. Colei aqui meus rococózinhos, deixei com alfinete até que secou bem a colinha. Colei aqui também o cabelinho nela, bem posicionado. Lembrando que a referência pra colar, então, é aqui, ó. Bem na carreirinha preta. Daí, o cabelinho dela, depois que eu fiz, que eu escovei a franja e tudo, eu penteei ele com uma escovinha de dente, que eu tenho só para essas coisas, velhinha. E ele fica bem acomodadinho se vocês pranchar, tá? Porque ele fica muito acomodadinho, daí eu só alinhei bem, cortei como eu queria a franjinha. E depois ele fica bem bonitinho no lugar. Daí eu venho e vou ajustando assim, como que eu quero que ela fique, né? E ele fica bem paradinho, porque o cabelo escovado e pranchado, ele fica bem fácil de arrumar, tá? Não tem muito... Daí ficou assim. Eu adorei o cabelinho dela. E daí agora eu vou fazer, então,
2 lacinhos pra colocar aqui nos rococó dela. E o lacinho é bem simplesinho. Os lacinhos eu vou fazer da mesma cor do sapatinho e do casaquinho dela. Eu vou começar aqui, então, fazendo um anel mágico. E vou deixar um pouquinho mais de fio nesse anel mágico aqui, pra depois eu poder usar pra amarrar na cabecinha dela. Agora, eu vou puxar o meu fio aqui. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fechar aqui com um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fecho com o baixíssimo. Dou mais um nozinho aqui. E corto esse fio, deixando um pedacinho também desse lado aqui. Vou voltar aqui. Só apertar bem esse último aqui. E agora, aqui no fiozinho do anel mágico, eu vou fechar. Ó. E daí, meu lacinho já tá prontinho. Agora, eu vou passar os fiozinhos aqui, pra dar um acabamento no meu lacinho. Vou encontrar os dois aqui atrás e vou amarrar eles, tá? Depois daí, é só eu colocar na cabecinha dela. Aqui eu vou dar um nozinho nessas 2 pontas. E agora, então, é só pegar o meu lacinho aqui e amarrar no rococózinho dela aqui, que é bem simples. Eu vou passar aqui por trás os fios, por isso que eu deixo o fio um pouquinho mais longo. Não precisa apertar esse rococó, tá? E eu vou amarrar ele aqui embaixo do meu laço, ó, pra esconder um nozinho aqui embaixo, aqui embaixo. Vou dar um nozinho bem aqui. Pra mim já esconder esse nozinho aqui embaixo do meu lacinho. Não tem necessidade de apertar, é só pra deixar ele firme mesmo, tá? Vou dar 2 nozinhos aqui, então. E depois que eu der um nozinho aqui pra prender ele, eu já posso cortar este fio. Bem rente ali o nozinho. Pronto. E agora é só ajustar aqui o lacinho no lugar. Eu sempre gosto de pegar um pinguinho de cola e botar aqui atrás do meu lacinho, onde tá o nozinho ali, e deixar pra ele ficar bem posicionado e esconder ali bem o nozinho pra não aparecer. Mas tá pronto o rococózinho, os lacinhos do rococó, fica assim. Agora, por último, o bordadinho do rostinho dela, bem simples também. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras pra baixo do olhinho dela, entre a quinta e a sexta. 2 pontinhos bem no meio dos olhinhos aqui. Com a distância de 2 pontinhos, eu vou entrar com a minha agulha aqui embaixo. E vou sair nesse primeiro pontinho que eu marquei aqui. Vou tirar esse alfinete aqui onde eu saí, porque eu não preciso mais dele aqui. Vou puxar o meu fio. Vou sair aqui um pontinho pro ladinho desse ponto que eu entrei aqui, que eu saí. Vou entrar um pontinho pro ladinho. Vou passar pegando um pouquinho de fibra e vou vir no cantinho aqui do olhinho dela. Bem no cantinho. Vou deixar um pedacinho aqui embaixo, porque depois eu preciso pra amarrar. Agora, eu vou contar aqui, vou vir no outro cantinho do olho dela aqui. Bem aqui no outro cantinho. Vou passar aqui também, pegando um pouquinho de fibra, e vou sair aqui do outro lado, no mesmo lugar. Vou sair também no cantinho aqui desse lado do olhinho.
E agora eu vou passando aqui, pegando um pouquinho de fibra e vou sair aqui do lado onde tá o meu alfinete. Ó. Venho aqui, saio bem no pontinho do lado ali. Você pode usar um alicatezinho assim, que nem eu tô usando quando fica difícil de puxar, pra facilitar. E daí agora, por último, eu vou entrar aqui onde tá o meu marcador. E vou sair aqui exatamente no mesmo lugar que eu entrei. Tem que ser no mesmo ponto, tá? Pegar as duas pontas aqui, agora eu vou puxar as duas pontas ao mesmo tempo. Vou afundando assim, puxando pra dar um pouquinho de profundidade aqui no rostinho dela. Ó, já fiz as marcaçõezinhas aqui, ó. Não precisa muito, tá? Tem que ficar suave. Vou puxar os dois lados do mesmo jeito. E depois, quando vocês amarram, ele volta um pouquinho, tá? Ó. Vou dar um nozinho aqui nas minhas pontas e esconder elas lá pra dentro do meu trabalho, tá? Vou só ajustar o meu pra ficar aqui bem como eu quero. E daí, aqui é só dar um nozinho nessa lã, nessa linha, e depois esconder ela lá pra dentro, tá? Agora, com a ajuda da agulha de tapeceiro, toco ela e perco ela lá dentro, e depois eu venho com a minha agulha aqui ajustando a minha peça pro meu enchimento não ficar mal colocado aqui, pra mim ter o formato direitinho do rostinho dela, tá? E, então, eu toquei os fios lá pra dentro, né? Cortei, agora eu venho com uma agulha assim, ó, e vou ajustando o meu enchimento aqui, para as marcações ficarem certinhas nos seus lugares e pro rostinho não ficar deformado, ó. Ficar bem bonitinho. Agora, com uma cor de pele, eu vou entrar aqui pra fazer o narizinho, que é muito simples, tá? Aquele processo de vai e vem no narizinho aqui. Vou contar uma, duas carreirinhas pra baixo do meu olho, e vou entrar aqui, tem que ser bem no meio, entre os dois olhos, né? E conta aqui 1, 2 no terceiro pra frente aqui, ver se tá igual do outro lado. Eu entro e faço esse movimentinho aqui, ó, de passar aqui como se eu tivesse dando uma costuradinha. Vou ajeitando. E agora eu venho com ele aqui. Puxo os dois lados pra eles ficarem iguais. E volto agora, passando pelo outro lado, agora eu vou fazer o sentido inverso agora. Só pra ele não ficar torto. Voltei aqui. Agora eu vou passar aqui uma vez só. E já vou tocar ele aqui e perder esse fio lá daquele lado e cortar. Bem simplesinho. E eu sempre puxo as duas pontinhas, tá? A ponta que eu iniciei e a ponta que eu tô trabalhando. Só isso. É um nariz bem simplesinho, bem delicadinho, ó. Quase nem dá pra perceber. Então, aqui, ó, pessoal. Vim trazer ela finalizada aqui, não quero estender muito mais o vídeo, né? Pra ele não ficar muito cansativo. E o bordado do rosto aí é básico, que a gente já tá acostumado a fazer, tá? Então, aqui, como eu já tinha a marcaçãozinha da boca, eu só passei um fiozinho vermelho aqui nos buraquinhos que eu já tinha deixado marcadinho. Passei um pouquinho de maquiagem aqui na bochechinha dela, um blush. E aqui nos olhinhos eu optei por não fazer sobrancelha porque o cabelo esconde, né? Então, o que eu fiz? Só passei um fiozinho preto embaixo do olho e fiz um cíliozinho muito discreto aqui na lateral. Não fiz a sobrancelha, como eu falei, por causa da franjinha, né? Que fica em cima. Se quiserem, pode fazer. Nos olhinhos eu fiz o que eu sempre faço. Com uma tinta acrílica eu dei um pinguinho de branco em cima e 3 aqui do ladinho. Depois que ele seca, ele não sai, tá, pessoal? Uma tinta acrílica normal e eu venho com a ponta do alfinete ou de uma agulha e faço os pinguinhos só pra dar um brilho no olhinho dela. Depois que eu fiz, né, que eu subi minha franja pra bordar, pra mim acomodar ela de volta no lugar, é só eu botar ela de volta onde eu quero que ela fique e ficar pressionando assim, porque o cabelo é muito fácil de moldar. E daí ela já fica prontinha. Então, a nossa filó tá pronta. É uma bonequinha, como tá aí na descrição, né, 100% crochê. Tudo nela é crochetado, não tem um pontinho de costura nela. É maravilhoso confeccionar ela. Tava com muita saudade de fazer uma bonequinha assim, pequena, linda, né? Facinha, muito facinha. Na verdade, ela tem um tamanho bem bom, bem razoável. Não é
tão pequena e nem grande. Maravilhosa de crochetar, uma delícia. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se vocês gostarem, deixa aí o like de vocês e se inscrevam no canal para não ficarem de fora de nenhum passo a passo. A todos os inscritos, meu muito obrigado e beijos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.